o governo é muito dado a polêmicas, né? Agora vem a história, que foi, inclusive, sobre ela falou para a Rádio Bandeirantes a ministra Damares, né? Que é uma decisão que é um programa, né, que permite uma espécie de monitoramento do que se passa na sala de aula através dos próprios alunos das famílias. É uma polêmica muito grande. A gente viu no Primeira Hora como o número impressionante de pessoas que defendem essa medida. Há também aqueles que a criticam, né, falando sobre, enfim, algo que pode afetar a liberdade de trabalho do professor, mas, de outro lado, os argumentos favoráveis a essa medida são muito fortes, né? São muito fortes porque têm sido frequentes os casos em sala de aula relatados pelas crianças que deixam os pais de cabelos em pé, né? Não só do ponto a gente só se lembra mesmo do ponto de vista político, ideológico, né? Porque isso aí é escola sem partido, é não sei o quê. Não é só uma questão do proselitismo político, da pregação ideológica que professores fazem em sala de aula. Tem outros assuntos, né? Outros temas também, outros riscos que as crianças passam. Agora aqui no dia 19, foi notícia que, dia 18 e 19, foi notícia aqui em Brasília, o caso de um professor de português numa escola pública aqui do Distrito Federal, Centro de Ensino Fundamental, da 104 Norte. A Thaís conhece bem essa região. Esse professor propôs aos alunos dele, crianças de 10 anos de idade, uma redação sobre práticas sexuais, sobre sexo anal e sexo oral. Professor de português, crianças de 10 anos de idade. E aí as crianças olharam para ele como quem disse, o que é isso, né? Eles não sem saber exatamente como escrever uma redação sobre isso. Aí o professor vai para a lousa, para o quadro, não sei como é que chama mais aquilo, né? O que é branco, você escreve com aquele... enfim, com aquela caneta. Caneta eletrônica. E aí ele vai lá e escreve, Zé Paulo, não sei se vocês viram isso, mas ele escreve, não dá nem para repetir aqui o que ele colocou lá, de expressões, de palavras, né, que ajudassem as crianças a desenvolver a redação sobre sexo oral e sexo anal. Ele usou, vou falar aqui algumas expressões, botou lá, escreveu lá, tem fotografia, tem imagens feitas pelas próprias crianças, né? Tá lá, fio terra, boquete e não sei o quê. Sabe assim, ele conseguiu colocar na lousa ali as expressões mais chulas que lhe veio à mente suja, né, naquele momento, diante de crianças de 10 anos de idade. Esse tipo de abuso, até criminoso, é isso que preocupa os pais, que afinal de contas confiam seus filhos às escolas e esperam que eles sejam tratados adequadamente. Né, isso mostra também a profundidade do problema, né, Cláudio? Porque como é que um sujeito desse conseguiu virar professor? Exatamente. Né? Como é que ele foi escolhido? Eu acho que aí tem um ponto importante. É um perturbado, né, evidentemente, e a escola age para impedir que esse perturbado, mal escolhido, como lembrou o Zaidan, continue em contato com crianças de 10 anos. Agora, a minha preocupação com essa história de linha direta com o Ministério é começar a misturar coisas, porque nesse episódio específico citado pelo Cláudio, a escola interferiu e tenho certeza que em muitos outros casos, se alguma coisa semelhante fosse percebida, a escola também interferiria. Se não a escola, os pais, porque fatalmente uma criança levaria ao pai ou à mãe o que estava acontecendo ali dentro da sala de aula. Aqui foram os pais mesmo. Então, o que eu acho preocupante é que, no caso do governo, há uma certa mistura entre algumas coisas que talvez não devam ser misturadas. Me preocupa, por exemplo, o bom senso da ministra Damares em estabelecer esse filtro entre o que pode... O filtro, às vezes, é claro, como nesse caso, né? Às vezes ele não é tão claro assim. A questão outra coisa, é um pouco Rafael, mais subjetiva, mesmo que né? ela tenha bom senso, tudo bem, você nunca sabe quem estará no governo daqui a 4, 6, 10, 20 anos, não é? É um instrumento, esse é o problema. O instrumento é ruim. Agora, assim, a sorte também, e eu acho que medidas assim talvez sejam dispensáveis, porque o melhor controle que pode ser exercido pelas crianças é o celular. Né? Para que não fique naquela história de conversa de criança, né? O que é que vale mais, a palavra da criança ou do professor, né? Hoje tem um celular. O que denunciou esse caso que eu relatei aqui... Foi a foto, né?
Foi a foto. Foram as imagens que as próprias crianças fizeram. Tem áudio também, tem áudio, né? Tem áudio, tem lá o cara falando. É uma coisa chocante mesmo, né? Grotesco. Aí, Zaidan, eu fico assim imaginando. Aqui estão sujeitos as nossas crianças nas escolas. Né? Que tipo de controle? E como mensurar, Cláudio, o efeito psicológico Isso. em crianças, né? Em crianças, de uma canalice dessa. Pois é. Muito bem, o Cláudio Humberto volta no Bastidores do Poder. Eu peço desculpas ao Zaidan, porque quando eu nomeei aqui os companheiros da bancada, não falei o nome dele, até porque o Zaidan se incorporou recentemente. Minhas desculpas ao Zaidan. Imagina. Então, Orengo, sexta que vem tem mais. Perfeito, abraço, bom fim de semana.